Wellington e te convido a fazer parte do Círculo Monárquico do Brasil. Venha conosco, venha participar, vamos unir forças em prol da monarquia do Brasil, do parlamento, da verdadeira história. Hoje vou falar sobre a família imperial do Brasil. Família riquíssima em história e dignidade. Muito importante conhecê-los e saber que nós temos uma família imperial e real. Bom, fundada por Dom Pedro de Alcântara e Bragança, até então, príncipe real do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, príncipe regente do Brasil representando seu pai, o rei Dom João VI. A Casa Imperial do Brasil, ela foi soberana de 1822, quando da independência do Brasil, até 1889, quando veio o golpe republicano e derrubou a monarquia e depôs o imperador Dom Pedro II e toda a família imperial. Seguindo a tradição das monarquias ibéricas, eram considerados membros da família imperial os parentes mais próximos do imperador, desconsiderando-se aqueles que renunciavam aos seus títulos e os seus direitos dinásticos. Com a proclamação da República, ou seja, a fantasiosa proclamação que foi um golpe em 1889 e consequente extinção do Império do Brasil, o movimento monarquista brasileiro criou o título de chefe da Casa Imperial do Brasil, atribuindo ao herdeiro aparente do trono esse título e passou a considerar como membro da família imperial brasileira os parentes mais próximos do chefe da Casa Imperial, desconsiderando-se aqueles que renunciaram aos seus direitos dinásticos. Em 1920, foi decretado o fim do banimento da família imperial. Então, puderam retornar os membros, E essa ocasião foi aproveitada para repatriar os restos mortais do último imperador e de sua esposa consorte, que seriam trasladados de Portugal um ano depois, a da sua esposa. Dos 9 membros da família imperial originalmente exilados, somente 2 retornaram vivos ao Brasil. Dom Pedro de Alcântara e seu pai, Gastão, falecido no ano seguinte, a bordo do navio Marcília, a caminho do Brasil, para a celebração do centenário da independência do Brasil. Atualmente, os restos mortais de 5 membros da família imperial exilados em 1889 estão sepultados no Brasil, todos no mausoléu imperial em Petrópolis. Dom Pedro II, Dom Teresa Cristina, cujos restos mortais foram trasladados do Panteão dos Bragança em Lisboa em 1921, por ocasião do centenário da independência do Brasil. Dona Isabel e Dom Gastão Conde de transladados no mausoléu dos Orleans, em Orleans, na França, em 1953. E Dom Pedro de Alcântara, transferido do cemitério de Petrópolis, em 1990. Juntamente com a sua esposa, Dona Elizabeth de Dobrezhensk. Ainda há 4 descendentes da família imperial fora do Brasil. O filho mais novo da princesa Isabel, Dom Luís Maria, sua esposa, a princesa Maria Pia das Duas Sicílias, seu segundo filho, Dom Luís Gastão, e Dom Antônio Gastão, o último filho da princesa Isabel. Esses são sepultados no mausoléu dos Orleans em Dreux, na França. Dom Pedro Augusto, Dom Augusto Leopoldo e Dom Luís Augusto estão sepultados na cripta da igreja de Santo Agostinho, em Coburgo, na Alemanha, onde a esposa do último, a princesa Dona Leopoldina, foi enterrada em 1871. Em 1954, foram transferidos para a cripta imperial em São Paulo os restos mortais da primeira imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina, os quais se encontravam no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. No convento de Santo Antônio são sepultados alguns dos filhos de ambos os imperadores, Dom Miguel, Dom João Carlos, Dona Paula Mariana, Dom Afonso Pedro e Dom Pedro Afonso, além de Dona Luísa Vitória, filha natimorta de Dona Isabel. Em 1972, por ocasião do 60º da independência,
os despojos de Dom Pedro I foram transladados do Panteão dos Bragança, em Lisboa, para a cripta imperial, também em São Paulo. O corpo de sua segunda esposa, Dona Amélia, só foi transferido do Panteão dos Bragança para a cripta imperial em 1982. Nesse mesmo ano, o corpo da filha, dessa, Dona Maria Amélia, foi transferido do Panteão de Bragança para o convento também de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Em 1896, Dom Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, filho mais velho e herdeiro da princesa Isabel, conheceu a irmã de um amigo, a baronesa Elizabeth de Dobrezenix. Os dois rapidamente se apaixonam e começam a namorar. Logo queriam casar. Mas sua mãe, Dona Isabel, Princesa Isabel, se opôs a esse casamento, pois Elizabeth, que embora fosse uma nobre do reino da Boemia, não pertencia a uma família real governante ou antes governante. Naquela época, as leis das famílias reinantes eram restritas e formais. O herdeiro de um trono só podia se casar com uma princesa de sangue real, assim como Dona Isabel, se seus pais, avós e seus ancestrais, e como os seus avós, pais, ancestrais, haviam se casado, como a princesa Isabel casou. Quando o príncipe Gastão de Orleans, conde de, casou-se em 1864, a princesa Isabel de Bragança assinou o contrato nupcial, o qual seus direitos dinásticos franceses tinham que ser renunciados, e, portanto, o seu lugar de sua descendência na linha de sucessão orleanista ao trono francês, contrariando expressamente a vontade de seu pai. Em decorrência disso, anos depois do golpe da República Brasileira em 1889, e consequente da extinção do Império do Brasil, que durou de 1822 a 1889, Dom Gastão de Orleans tentou reaver o seu lugar e a sua descendência na linha sucessória francesa, bem como buscou a criação do título de príncipe de Orleans e Bragança, como título da realeza francesa, obtendo diversas respostas negativas por parte da Casa Real da França, que nessa época já não reinava no país. Foi então feito um acordo entre o Conde de e a Casa Real da França, com a chamada Declaração de Bruxelas, ou Pacto de Família, onde a Casa Real da França reconheceu o título de príncipe de Orleans e Bragança como parte da Casa Real, bem como que o Conde de e sua descendência teriam as mesmas honras dos príncipes da Casa Real da França. Entretanto, um de seus filhos renunciaria seus direitos ao trono brasileiro, evitando que príncipes brasileiros viessem a ocupar a chefia da Casa Real Francesa. Supunha-se que Dom Luís Maria Filipe, que o segundo filho, representaria sua renúncia aos direitos brasileiros, mas como este se negou a fazê-lo, o Conde de acabou por propô-lo ao primogênito Dom Pedro de Alcântara, em troca da obtenção da licença para casar-se com Elizabeth de Dobrezenix, que havia antes sido negado pela sua mãe, Dona Princesa Dona Isabel. Com a renúncia de Dom Pedro de Alcântara em 30 de outubro de 1908, seus direitos ao trono brasileiro passam para o seu irmão Dom Luís Maria Filipe, que casaria dentro das normas das famílias reais. Ele casou com a princesa Dona Maria Pia das Duas Sicílias. Passou a ser herdeiro de sua mãe em eventual sucessão aos direitos ao trono imperial brasileiro. O instrumento de renúncia foi emitido em 3 vias, todas assinadas por Dom Pedro de Alcântara, diante da princesa Isabel, a qual enviou uma das vias ao Diretório Monárquico do Brasil, que até então se localizava na cidade do Rio de Janeiro. Isso aconteceu no dia 9 de novembro de 1908, da qual constava eu, Príncipe Dom Pedro de Alcântara, Luís Felipe Maria Gastão, Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança, tendo refletido com maturidade, resolvi renunciar ao direito que, pela Constituição do Império do Brasil, promulgada em 25 de março de 1824, me concede a coroa dessa nação.
Declaro, portanto, que, por minha livre e espontânea vontade, renunciarei, em meu próprio nome, assim como a todos e quaisquer de meus descendentes, a todos e quaisquer direitos que a referida Constituição nos confere à coroa e ao trono do Brasil, que passará para as linhas que seguem a minha, em conformidade com a ordem de sucessão estabelecida no artigo 117. Antes de Deus, prometo para mim e meus descendentes manter a presente declaração. Cannes, 30 de outubro de 1908. Assinado Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, ou Orleans, né, em português brasileiro. Luís é eventualmente o filho deste, né? Pedro Henrique tornou-se então o próximo na linha de sucessão após a princesa Isabel. Porém, Dom Luís contraiu nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial um tipo agressivo de reumatismo ósseo que o deixou debilitado e incapaz de andar, vindo a falecer em 1920. Dom Pedro não contestou a sua renúncia e não reivindicou a chefia da Casa Imperial após a princesa Isabel falecer em 1921, mas disse em uma entrevista em 1937 que sua renúncia não atendia aos requisitos da lei brasileira, não havia consulta prévia com a nação, não havia protocolo para atos dessa natureza, e além disso não foi uma renúncia hereditária. Então tinha muitos pensamentos, muitas suposições em termos daquilo que ainda não estava mais em vigor no Brasil, como a Constituição de 1924. A disputa dinástica pela pretensão à coroa brasileira começou após 1940, quando Dom Pedro Gastão, filho mais velho de Dom Pedro de Alcântara, repudiou a renúncia de seu pai e reivindicou a chefia da Casa Imperial Brasileira. Dom Pedro Gastão fez campanha ativa durante o plebiscito de 1923 pela restauração da monarquia brasileira. E caso a monarquia fosse restabelecida, caberia ao Congresso Nacional Brasileiro decidir quem deveria ocupar o trono. Contudo, a opção pela restauração da monarquia no Brasil foi derrotada, embora tenha recebido aproximadamente 7 milhões de votos. Após a morte de Dom Pedro Gastão em 2007, seu filho mais velho, Dom Pedro Carlos, atual líder do ramo de Petrópolis, e os seus filhos mais novos se declararam republicanos. Ou seja, por isso que nós estamos aqui, somos do ramo de Vassouras, defendemos o ramo de Vassouras porque é legítimo. Dom Luís Felipe de Orleans e Bragança, Orleans, durante as eleições gerais de 2018, se tornou deputado federal e foi reeleito em 2022. É o primeiro descendente da família imperial brasileira a ocupar um cargo político de relevância aqui no Brasil. Isso desde o golpe da República. Tem o seu primo que ocupou também o cargo na França. Segundo a Constituição de 1924, no artigo 105, os seguintes pronomes de tratamento que são reconhecidos a membros da família imperial brasileira são Sua Majestade Imperial, e esse título é reservado ao imperador ou à imperatriz, e a imperatriz, né? Sua Alteza Imperial, reservado ao herdeiro do trono brasileiro, príncipe imperial, e ao primogênito deste, príncipe do Grão-Pará. Sua Alteza, utilizado pelos príncipes do Brasil, que figuram, né, na linha sucessória abaixo do príncipe imperial e de seu primogênito, o príncipe do Grão-Pará. Segundo o Acordo de Bruxelas, também conhecido como Pacto Familiar, os seguintes pronomes de tratamento eram reconhecidos ou são reconhecidos a membros da Casa de Orleans e Bragança, além dos que já possuíam por direito. Sua Alteza Imperial Real, atribuída aos descendentes agnásticos e legítimos do Conde de e da Princesa Isabel. Possuíam um tratamento de Alteza Imperial. Então, título nobre para a nossa família. Sua Alteza Real, atribuídos aos descendentes agnásticos, como deu da Princesa Isabel, né? Isso
que eu já falei, que possuíam um tratamento de altezas, então todos da linha agnásticas. E atualmente, hoje, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança é o chefe da Casa Imperial do Brasil, é o legítimo herdeiro do trono brasileiro, como sucessor de seu tetravô, o imperador Dom Pedro I, restaurando a monarquia, ou restaurada a monarquia no país. O certo será a sua imediata aclamação como imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, e imediato sucessor agnástico de Dom Bertrand é seu sobrinho, o príncipe imperial do Brasil, Dom Rafael de Orleans e Bragança. E depois dele, né, nessa linha sucessória, a sobrinha de Dom Bertrand, princesa Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança, que Dom Rafael e Dona Maria Gabriela são filhos do falecido príncipe imperial do Brasil, Dom Antônio de Orleans e Bragança, e da princesa imperial viúva do Brasil, Dona Cristine de Orleans, de Liege, de Orleans e Bragança. A irmã de Dom Bertrand, princesa de Liege, Dona Eleonora, de Orleans e Bragança, casada com o príncipe Michel, 14º príncipe de Liege, e o filho destes, né, o príncipe hereditário Henri de Liege. Dona Cristine é irmã do príncipe de Liege, Michel, né, o 14º príncipe de Liege. E assim nós terminamos o nosso vídeo com a apresentação da nossa augusta família. Então, ave Império do Brasil, ave augusta família imperial e real do Brasil, que em breve possamos saudá-los em meio à multidão. Convido vocês a seguir as nossas redes sociais, curta esse vídeo e os outros do nosso canal, compartilhe e deixe seu like. Vamos descobrir a verdadeira história do nosso amado Brasil. Vamos fazer este movimento de história verdadeira repercutir, reverberar, porque nas escolas nós não aprendemos isso. Só aprendemos aqui, neste canal. Então, siga, compartilhe, dê a sua opinião, dê sugestões e vamos construir a nossa nação. O Brasil nasceu para ser grandioso. As nossas fronteiras já nos diz tudo isso, né? Já nos mostra a grandeza do povo, da diversidade das raças que compõem o povo brasileiro e esta nação. Então, até mais, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ave Império do Brasil!